santo, santo, santo é o nome do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Antes de você sentar, fala para essa pessoa aí, pelo amor de Deus. Você está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. E quando esse culto terminar, fala diferente para ele, fala assim: olha, você vai ser cheio do Espírito Santo. Toda a sua preocupação vai embora. Toda a sua preocupação vai se tornar em adoração a Deus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus é fiel, irmão. Que maravilha. Deus é bom demais. Deus é bom demais. Hoje é um dia especial, irmão. Hoje é dia de culto e fé. Amém? Deus está nos trazendo cada dia mais para dentro do propósito, para dentro da visão. Deus é maravilhoso. Irmãos, nós somos uma igreja de 1 ano que tem culto Hope, culto fé, culto aos domingos, 2 cultos aos domingos. Irmãos, nós somos uma das 4 igrejas do mundo que tem culto Hope. Nós somos uma das, se eu não me engano, 45 igrejas que tem culto fé. É bênção demais. Nós estamos caminhando dentro de uma visão. Você está dentro da visão? Você está dentro da visão daquilo que Deus colocou? Nós estamos vivendo uma visão de reino, visão de Deus sobre esse lugar. San Diego será impactado pela glória de Deus. Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Eu estou feliz demais de estar aqui hoje com vocês. Estou feliz demais de estar aqui compartilhando esse momento com vocês. Porque eu sei que Deus marcou esse dia para hoje. Deus marcou esse culto hoje, esse encontro hoje contigo. E quando eu preparava essa palavra para hoje, Deus começou a falar comigo sobre preocupação. Sobre não se preocupar. Sobre entregar nas mãos dEle aquilo que nós precisamos. Irmão, eu não sei se você está entendendo o que Deus está falando, o que Deus está fazendo. Mas Deus já começou a falar nesse lugar. E nos dias atuais, com tanta coisa acontecendo, com tanta guerra acontecendo, Gog, Magog, o povo está se juntando, está se misturando, virando farinha para todo lado. Deus, Ele tem uma palavra para o seu coração. Entrega a sua ansiedade, a sua preocupação na mão dEle, porque Ele fará maravilhas sobre a minha e a sua vida em nome de Jesus. Mas eu quero que você abra sua Bíblia comigo. No livro de Abacuque. Abacuque é fácil de achar, a gente lê quase todo dia aqui. Está entre Gênesis e Apocalipse. É simples. Facinho. Brincadeira, irmãos. Está lá no final do Antigo Testamento. Oséias, Joel, Amós, Abacuque. Por aí vai. E o tema que eu quero trazer para você hoje é quando a preocupação encontra a adoração. Fala isso para a pessoa que está do seu lado aí. Quando a preocupação encontra a adoração. Você vai saber o que acontece até o final dessa mensagem. Em nome de Jesus, amém? Abacuque capítulo 3, versículo 17 e 18, nós vamos ler. Glória a Deus pela mídia. Deus abençoe vocês. Glória a Deus pela vida de cada voluntário que tem servido na casa do Senhor, tem feito esse monte de culto acontecer, né? Se não fosse voluntários, irmãos, se não fosse nós nos entregando ao Senhor, isso não aconteceria. É pelo seu chamado, é pelo chamamento de Deus para a sua vida que essas coisas acontecem. É que o mover de Deus acontece dentro dessa casa. Amém? Mas vamos ler, Abacuque capítulo 3, Abacuque, tá? Abacuque capítulo 3, versículo 17 e 18, vai dizer assim para mim
e para você. Mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Feche seus olhos. Deus, obrigado, Pai. Obrigado por essa palavra, obrigado porque eu sei que o Senhor irá falar ao teu povo nessa noite. Não aquilo, Deus, que nós queremos ouvir, mas nós queremos, Pai, ouvir o que o teu coração tem a dizer para nós. Deus, que o Senhor traga alinhamento nessa noite. Deus, e que o Senhor, Deus, aumente a nossa fé. Nós queremos ter, Pai, a nossa fé aumentada, para que nós possamos caminhar pelo milagre, assim como nós temos dito nesse lugar. Nós queremos ter a nossa fé aumentada, para que nós possamos provocar os milagres que nós queremos ver nesse lugar. Por isso, nessa noite, Deus, nós te pedimos, abra as comportas do céu, abra as janelas do céu, Deus, e começa a derramar sobre nós, Deus, o teu querer, a tua vontade. Deus, traga alinhamento, Deus, sobre nós, e vem, Deus, e faz a tua vontade, assim na terra como no céu. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, fala conosco. Nós estamos de coração aberto, Pai, para ouvir ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Quando eu estudava essa mensagem hoje, quando eu trabalhava um pouco mais nessa mensagem hoje, até chegar para trazer para os irmãos, Deus ministrou muito ao meu coração, porque os dias que nós vivemos são dias terríveis, e foi predito pelos profetas, foi predito pelos grandes homens de Deus, que nos últimos dias nós viveríamos guerras e tremores e assolações. O que a palavra nos diz é que, infelizmente, é que não vai melhorar. Não vai melhorar. E muitas das vezes nós começamos a ficar preocupados por isso. Nós começamos a pensar, mas Deus, o que vai ser de mim? Mas a imigração começou a buscar. A guerra lá no Oriente Médio pode afetar o país onde eu estou. E muitas das vezes nós começamos a ficar preocupados com isso. Deixa eu te falar uma coisa, você não está errado de ficar preocupado. O que nós não podemos fazer é deixar a preocupação tomar conta da nossa mente, e nós esqueçamos que nós temos um Deus que tudo pode. É isso que nós não podemos. A preocupação, ela vai chegar até nós. Nós somos seres humanos e a nossa mente vai se preocupar com aquilo que está acontecendo no mundo. Até porque nós estamos no mundo, mesmo de passagem, mas nós precisamos saber o que está acontecendo lá fora. Vou te fazer uma recomendação: se você não lê jornal, se você não vê notícia, está na hora de parar de só rolar videozinho e procurar saber o que está acontecendo lá fora. Mas a verdade é que nós temos um Deus que sabe, controla e é dono de todas as coisas. E é esse o Deus que nos diz que nós não devemos nos preocupar com o amanhã. Uma das coisas que eu aprendi enquanto eu trabalhava essa mensagem é que a preocupação é a linguagem da alma diante da incerteza. Eu, como crente, eu não vivo de incerteza, eu vivo de certeza. Sabe por quê? Jó vai dizer: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Ei, você tem uma certeza da salvação, você tem uma certeza que se hoje tudo terminar para você, você estará com o seu Deus, aquele Deus que te criou, que fez os céus e a terra, o que tem controle sobre todas as coisas. Esse é o nosso Deus, esse é o Deus Todo-Poderoso, essa é a nossa certeza. O mundo pode estar vivendo incerteza, mas eu, como crente, tenho a certeza de que o meu Deus, Ele vai se levantar sim e vai cuidar da minha causa. Ele vai julgar a minha causa. Mas algo que eu aprendo é que a adoração é a linguagem do Espírito diante da soberania de Deus. O mundo está preocupado, nós estamos em adoração. O mundo está preocupado, mas nós estamos em adoração. E é assim que nós temos que estar.
Quando a preocupação encontra a adoração, algo sobrenatural acontece. A alma se aquieta, o céu se manifesta e Deus, o Deus Todo-Poderoso, assume o controle de todas as coisas. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. E hoje eu quero pregar sobre isso com você. Eu quero trabalhar um pouquinho isso com você. E eu começo a pregar justamente sobre isso. Quando a nossa preocupação encontra a adoração. Nós não devemos viver de ansiedade. Nós não devemos viver preocupados com aquilo que vai acontecer. Porque uma certeza, como filhos de um Deus Todo-Poderoso nós temos. A nossa ansiedade será saciada pelo poder de Deus quando nós o adoramos. A nossa ansiedade será extirpada quando nós adorarmos ao nosso Deus. Eu lembro muito bem, eu era jovem, ainda sou jovem, não fiquei velho, estou caminhando. Amém, é isso. Mas eu li um livro, o nome da autora, talvez alguém conhece, é Rebecca Brown. É uma americana, ela viveu muita batalha espiritual. E ela tinha uma sogra, e ela conta a experiência que ela teve com a sogra. A sogra era uma mulher muito preocupada com amanhã. Uma mulher que vivia de ansiedade. Todos os dias ela reclamava, ela estava preocupada com o que ia acontecer no outro dia. Ela tinha que fazer planejamento demais, e mesmo com planejamento ela não confiava que ia dar certo. Ela tinha muitos problemas em viver o amanhã. E ela começou a orar a Deus e pedir a Deus uma estratégia para mudar a vida da sogra dela. Ela falou: Deus, eu acho que para minha sogra não tem jeito, mas eu queria que o Senhor entrasse nessa situação. Porque eu sei que para o Senhor tudo tem jeito. E ela começou a orar, e um dia Deus falou com ela: você vai começar a ir com ela para o jardim, todo fim de tarde, e orar e me adorar junto com ela. Você vai convidar ela para fazer isso. E essa mulher, essa Rebecca Brown, ela começa a convidar a sogra dela a tirar uma hora de adoração a Deus todo fim de tarde. E ela vai contar o testemunho nesse livro, que elas começam a fazer isso. E ela começa a ver com uma semana a evolução da sogra, com um mês a evolução da sogra, com 2 meses a sogra já não se preocupava mais com o próximo dia. Ela estava vivendo como um passarinho. Ela falou: agora quem estava preocupado pela sogra era eu, porque a sogra não estava nem preocupada mais. Sabe por quê, irmão? Quando nós conhecemos o Deus que nós servimos, nós não precisamos preocupar com o dia de amanhã. Nós faremos planejamento, entregaremos na mão do Senhor, e Ele irá fazer as coisas da maneira que Ele quer, porque Ele tem o melhor para mim e para você. Esse é o nosso Deus. Mas vamos lá. A preocupação, ela sempre vai gritar pela falta. A adoração declara quem é suficiente. Nós somos suficientes em Deus. Ele é quem controla todas as coisas. Ele é que é o dono de todas as coisas. É Ele que move céus e terra. A própria palavra diz: não acontece nada que não esteja debaixo dos olhos do Senhor. Você pode estar passando por uma situação difícil hoje. Deus está te contemplando. Você pode estar pensando que está sozinho hoje, mas é na adoração que você vai encontrar o Deus que é suficiente em todas as coisas e vai trazer a solução para o que você precisa. Aleluia, aplauda ao Senhor, toda honra e toda glória a Ele. E o primeiro ponto que eu quero trazer para você, eu só estou começando a pregar ainda, é que a preocupação é humana, mas a adoração é divina. A preocupação é coisa de homem, a adoração é coisa de Deus. Eu como homem, você como mulher,
como homem de Deus, não pode andar preocupado. Está errado. Se eu estou andando preocupado, eu estou declarando a insuficiência de Deus. Se eu estou caminhando com ansiedade, eu estou declarando a insuficiência de Deus. Ei, deixa eu te dizer, o seu Deus, aquele Deus que abriu o mar vermelho, aquele Deus que fez chover fogo no deserto, é Ele quem controla todas as coisas, é Ele que tem o domínio da sua vida. Está na hora de declarar a suficiência de Deus em adoração, para que nós possamos ver o mar se abrir e a solução do Senhor chegar até na minha e na sua vida. Está na hora, igreja. A palavra de Deus vai dizer lá em 1 Pedro 5,7, e é um versículo muito conhecido: lancem sobre ele toda a sua ansiedade. A palavra de Deus não está dizendo algumas das suas ansiedades você pode entregar para Deus, que Ele vai resolver. Essa mídia é rápida demais, mano. Glória a Deus, ó. Esse versículo eu não tinha passado para eles, hein? Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. A palavra vai dizer que o lírio do campo, ele não precisa fazer nada, e ele está lá, bonitão. Ele cuida do lírio do campo. O passarinho, ele não precisa plantar, é algo automático na vida dele. Ele vai lá e come a sementinha, cai no chão e brota de novo, e no outro dia tem comida para ele de novo. Ei, se os pássaros vivem assim, quanto mais nós que somos a soberana criação de Deus, a melhor da parte da criação que Ele fez. Por que se preocupa, ó minha alma? Por que a minha alma está abatida? O meu Deus é todo poderoso para fazer muito mais do que eu pedi, do que eu pensei, do que eu imaginei. É o que a palavra diz, irmão. É Ele quem faz, é Ele que é soberano sobre todas as coisas. Preocupar não é pecado, mas permanecer escravo da preocupação se chama falta de fé. Preocupar não está errado não, irmão. Você tem que se preocupar. Principalmente você que é pai de família. É normal. Eu sou pai de família também. Quem tem pai de família aí? Tem homem aí? Tem hero aí, em nome de Jesus? Principalmente para nós homens. Nós vamos nos preocupar. Mas meu Deus, tem que levar comida para casa. Tem lá aqueles 20 meninos para comer. A esposa está comendo com uma beleza por esses dias. Às vezes porque está ansiosa, irmão. Conversa com ela mais. Em nome de Jesus. Mas a verdade é que nós como homens, nós vamos nos preocupar. Mas nós não podemos virar escravos da nossa preocupação. Porque isso é falta de fé. É falta de fé. Nós precisamos declarar a nossa fé em Deus. Deus não nega a minha dor, mas Ele chama para transformar a minha dor em altar para a presença dEle. O meu Deus, Ele não nega a minha dor. O seu Deus, Ele conhece a sua dor. Ele sabe o que você está passando hoje. Mas algo que Ele te chama a fazer é pegar a sua dor e transformar em altar dentro da sua casa e adorar o nome dEle em cima disso. É na sua dor que você vai reconhecer a soberania do seu Deus. É na sua dor que você vai entender que Ele tem poder sobre todas as coisas. A preocupação foca no problema, a adoração foca no provedor. O foco da minha preocupação sempre vai ser o problema. Quando eu estou preocupado com algo, eu só vou lembrar daquilo, só daquilo, só daquilo. Ah, faltou dinheiro para pagar a parcela do carro. Dá medo até de chegar perto do carro. Estou mentindo? Quando eu tenho falta de alguma coisa, aquilo me incomoda, aquilo mexe com o meu pensamento todo o tempo. Principalmente quando a pessoa é responsável, irmão. Se a pessoa for irresponsável, ela não está nem aí. Mas eu creio que aqui está cheio de gente responsável, cheio de gente que cumpre o compromisso. Quando a pessoa é irresponsável, ela não está nem aí. Mas nós não somos essas pessoas. Nós somos lavados e remidos no sangue de Jesus. Por isso nós somos responsáveis. Não é por isso que nós não vamos passar por alguma dor.
Nós vamos. Mas a verdade é que quando nós encontramos alguma dor pelo nosso caminho, Deus nos diz: ei, deposita em mim a sua confiança, e eu farei sobre você maravilhas. Essa é a palavra de Deus sobre nós. Quando nós depositamos nele a nossa preocupação, a nossa dificuldade, ele provê, porque nós damos a ele toda a honra e toda a glória. Adoração não é negação da realidade, é afirmação da fé. A adoração, vou repetir para você, a adoração não é a negação da realidade. Ah, mas o Marcos, ele está passando um monte de problema, ele não está nem aí. Está sim, ele está preocupado sim. Mas ele sabe que não adianta ele tirar Deus do trono e colocar a preocupação dele lá e viver adorando a preocupação. Não adianta eu pegar a minha preocupação e colocar no lugar de Deus. O que eu preciso entender é que a minha preocupação não é nada perto do tamanho do Deus que eu sirvo. A minha preocupação não vale nada. A única coisa que ela vai fazer é me tirar o foco de adorar um Deus que pode todas as coisas. Eu preciso ter clareza de que o meu Deus é um Deus que tudo pode, é um Deus que tudo faz. Adorar em meio à preocupação é um ato profético. Lá no primeiro versículo que nós lemos, eu vou voltar lá em Abacuque, se puder colocar aí de novo para a gente ler. Abacuque, ele via o caos. Ele sabia que existia um problema. Abacuque, ele não nega o problema. No versículo 17 nós vamos entender isso. No versículo 17, Abacuque, ele mostra o problema de todas as maneiras possíveis. Mas existe uma chave que virou na vida do Abacuque e que precisa virar na minha e na sua vida. Presta atenção, olha. Mesmo não florescendo a figueira, e mesmo não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas nos currais, nem bois nos estábulos, ainda assim, meu Deus... Olha aqui, olha a chave virada na vida de Abacuque. Ainda assim, diga para a pessoa que está do seu lado, ainda assim, fala de novo, ainda assim, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha... Glória a Deus, aplauda o Senhor. Existe um ainda assim para a sua vida, irmão. Deus tem um ainda assim para a sua vida. Mesmo que ninguém me olhe por mim, mesmo que não exista ninguém do meu lado, mesmo que eu esteja sozinho contra um exército, eu exultarei e me alegrarei no Deus da minha salvação. Mesmo que a minha despensa esteja vazia, mesmo que minha conta bancária esteja vazia, o meu carro esteja com problema, eu louvarei e exultarei o Deus da minha salvação, porque Ele tudo pode. Aleluias, glória a Deus. Esse é o nosso Deus. A verdadeira adoração não nasce quando vai tudo bem, mas quando tudo parece desabar, e mesmo assim eu decido confiar no Senhor. Essa é a verdadeira adoração, irmão. Adorar quando está fácil é bom demais. Adorar quando está fácil, a gente só quer adorar corinho, ó, de festa, ó, aleluia. Mas quando está difícil, quando está no caos, quando a situação está complicada, quando eu estou apanhando da vida, aí sim é verdadeira adoração. Aí sim é demonstrar confiança no Senhor. Porque elevar a voz e adorar a Deus quando está tudo bem, quando a conta bancária está sobrando, quando a gente está na melhor viagem da vida da gente, quando a gente está experimentando só bênção e bênção e bênção, aí é fácil demais adorar. Até eu que sou mais bobo. Mas a verdadeira adoração, ela nasce quando a dificuldade encontra com a gente. Quando a gente encontra com a dificuldade. Abacuque, ele decidiu adorar, mesmo sem figo,
mesmo sem vide, mesmo sem curral, mesmo sem gado, ele decidiu adorar. Sabe por quê? Porque uma coisa ele carregava: fé. O que ele precisava não era boi, o que ele precisava não era uva, o que ele precisava não era figo, o que ele precisava era ter fé de que Deus ia tomar o controle de todas as coisas e ia fazer sobejar na vida dele. Ele entendeu isso, e glória a Deus. Adoração no vale é declaração no trono de Deus. Adorar no vale é declarar a soberania de Deus. Deus ainda está no comando. Fala para a pessoa que está do seu lado: Deus ainda está no comando. A preocupação se rende quando a adoração se levanta. A preocupação se rende quando a adoração se levanta. Não existe preocupação que fica de pé no meio da adoração, irmão. Vou te mostrar uma cena dessa. Quantos aqui já vieram na vigília? Você já viu alguém preocupado, chorando e adorando o nome do Senhor? Não tem jeito, irmão. As duas coisas não ocupam o mesmo espaço. É igual aquela lei da física, né? Dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Não tem jeito. Quando nós estamos adorando ao Senhor, meu Deus, eu não sei se você está entendendo. Quando eu me dobro em adoração a Deus, não existe preocupação que consiga ficar de pé na minha frente. Não existe nada que possa me parar. Quando eu estou adorando o nome do meu Deus, não tem jeito. É totalmente contra um ao outro. A adoração, ela não consegue persistir, a preocupação, ela não consegue persistir na vida de um adorador. Você já viu aquelas pessoas que estão o tempo todo sorrindo? Estão o tempo todo cantando uma música, adorando o Senhor? Parece que essas pessoas não têm preocupação, irmão. Parece que não tem problema na vida dessas pessoas. Tem gente que fica até incomodado. Irmão, você não tem problema não? Ninguém nunca te perguntou isso não. A partir de hoje vai começar a te perguntar, em nome de Jesus. Porque você vai elevar o Deus no seu trono. Você vai tirar a preocupação. A partir de hoje você vai viver assim. As pessoas vão começar a te perguntar: Andy, o que está acontecendo na sua vida? Você só está sorrindo? Você só está cantando? Jeff, o que está acontecendo com você, cara? Não tem problema na sua vida não? Vai ser desse jeito em nome de Jesus. Vai ser assim em nome de Jesus, porque nós vamos colocar o nosso Deus no centro e vamos deixar a preocupação de lado, vamos tirar a preocupação. Nós precisamos viver aquilo que Deus tem para nós. Filipenses 4, versículo 6, vai dizer para mim e para você muito claro. Muito claro, Filipenses 4, versículo 6. Vai dizer o seguinte, olha: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo andem pela oração e súplica e com ações de graça, apresentando seus pedidos a Deus. Vou ler de novo, só porque a mídia colocou, ó. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a quem? Apresentem seus pedidos a quem? Não adianta, irmão, eu ficar murmurando, eu ficar reclamando o dia inteiro dos problemas que eu tenho. Nem o pastor consegue te ajudar, desculpa. Se isso te deixa chateado, talvez nem o pastor possa resolver o seu problema. Talvez nem o Trump consegue resolver o seu problema. Talvez nem o, sei lá quem você acha que é a melhor pessoa do mundo para você. Talvez nem ele consegue resolver o seu problema. Mas eu conheço um que resolve qualquer problema. Eu conheço um que abre e fecha qualquer porta. E quando ele abre, ninguém fecha. Quando ele fecha, ninguém abre. Ele é o dono de todas as coisas. Ele é quem move todas as coisas debaixo do céu. Esse é o meu Deus. Esse é o Deus em quem eu deposito a minha confiança.
E Paulo está dizendo isso para os filipenses. Para de preocupar a igreja de Filipos. Para de preocupar, vocês estão preocupados com pouca coisa. Deposita, fala com Deus. É Ele quem pode fazer todas as coisas por você. Ah não, pastor, mas o meu patrão consegue. O meu patrão é bom. Aquele homem resolve qualquer coisa. Se ele resolvesse qualquer coisa, nem trabalhando para ele você estava. Você podia estar em casa, de perna para o ar. Ele estava te pagando do mesmo jeito. Ele não resolve qualquer coisa. O único que pode resolver e saciar a tua fome, fazer você crescer no reino espiritual, se chama Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, aquele que move céus e terra. É Ele quem pode, irmão. E é nele que a nossa confiança deve estar depositada. Deus não quer que você finja que não sente medo. Olha, eu achava que eu não podia ter medo não, Jeff. Eu achava que eu não podia ter medo. Eu achava que eu não podia demonstrar medo, Wallace. De jeito nenhum. Eu achava que eu devia de ser o homem mais corajoso da terra. Ó, só peitão estufado. Mas não. A verdade é que o medo vai vir encontrar comigo um dia. O medo vai vir tentar me fazer calar. O medo vai vir bater de frente comigo e dizer: Max, agora é eu. Eu que mando em você. Mas sabe o que eu preciso fazer? Sabe o que eu preciso fazer, Ricardo? É dizer para o meu medo: ei, medo, eu tenho um Deus que é maior do que qualquer coisa. Eu tenho um Deus que pode todas as coisas. E Ele é maior do que você também. Porque nós somos frágeis, nós somos pequenos. Mas nós temos um Deus que tudo pode. A palavra de Deus diz: tudo posso naquele que me fortalece. Se eu posso todas as coisas, irmão, se é Ele que está dizendo que eu posso todas as coisas, quem é o medo para me parar? Se Ele está dizendo que eu posso todas as coisas, quem é o medo para me fazer desistir de algo? Ei, está na hora de eu acordar, levantar a minha mão e dizer: medo, sai para lá, porque eu estou partindo, eu vou fazer. O meu Deus mandou eu fazer e eu vou fazer. Não existe ansiedade que possa te parar, irmão. Não existe medo que possa te parar. Não existe preocupação que possa te parar. O seu Deus é Deus no céu, na terra e até debaixo da terra. Ele tem a chave da morte nas mãos. Ele quem tem controle sobre todas as coisas. Oh, meu Deus. Deus está tirando a ansiedade do seu coração hoje, irmão. Deus está tirando a ansiedade do seu coração. Você que entrou aqui ansioso, preocupado, pensando em desistir, ei, Deus manda te dizer: estufa o peito, levanta o nariz, vai para cima, porque Ele vai abrir as portas para você. Ele vai fazer as coisas começarem a caminhar a partir de hoje, em nome de Jesus. Eu declaro na sua vida portas abertas. Eu declaro na sua vida céus abertos e bênção sobre a sua casa, em nome de Jesus. Aleluias, Deus. Paulo e Silas ficaram preocupados? Sim. Sim, eles ficaram preocupados. Só tem um porém. Eles começaram a adorar. A atitude deles é quem diz como são as coisas. Paulo e Silas, com certeza eles ficaram preocupados. Quem quer ser preso? Eu não. De jeito nenhum. Eles foram presos. Você acha que eles não ficaram preocupados de estar presos? Com certeza. Mas a atitude deles foi contrária àquilo que quem prendeu eles imaginava. A atitude deles foi de quê? De elevar Deus na adoração. De confiar no Senhor. E o que acontece? As cadeias se quebram, as portas se abrem e eles saem livres, tranquilos. Posso te dar mais um exemplo? Ana. Você acha que a Ana preocupava com a esterilidade dela? É claro que preocupava, senão nem orando ela estava. Só tem um porém, irmão. A atitude daquela mulher não foi de sair pelas ruas reclamando. A atitude daquela mulher não foi sair pelas ruas murmurando, dizendo que Deus podia ou não podia fazer por ela. A atitude dela é adorar a Deus e dizer: Senhor, eu sei que tudo podes, e se o Senhor me der um filho, eu devolvo ele para o Senhor. Eu não sei se você está entendendo, mas está na hora de virar a chave, entregar o controle dessa situação na mão de Deus. Você é apenas mordomo daquilo que Deus te entregou. Ele vai fazer do jeito dele, na hora dele, e vai abençoar a sua vida.
O que nós precisamos é colocar Deus no lugar certo, que é o trono das nossas vidas. A preocupação paralisa, a adoração destrava. Meu Deus. A preocupação me paralisa, mas a adoração me destrava. Eu não sei se você está entendendo, irmão. Eu estou pregando para vocês e para mim mesmo. Vai ser na adoração que Deus vai destravar essa cidade e vai entregar ela nas nossas mãos. Vai ser na adoração que Deus vai começar a trazer pessoas aqui para dentro para terem vidas mudadas. Vai ser na base da adoração que Deus vai começar a mover os céus e a terra, e o teu milagre vai encontrar contigo e vai dizer: cheguei aqui hoje, Tati, para você, porque o meu Deus mandou. Vai ser desse jeito, vai ser na adoração que nós vamos viver as bênçãos do Senhor todos os dias. Não adianta preocupar, irmão, não adianta. E para finalizar, quando a adoração prevalece, o céu estremece e responde. Quando a adoração prevalece, o céu estremece e responde. Filipenses 4:7, um versículo depois do que nós lemos. Vai dizer para mim e para você assim, olha: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo. Vamos ler junto? Vamos ler esse versículo junto no 3? 3. E a paz... Aleluias, glória a Deus, aplauda o Senhor. Deus é fiel. A paz de quem? De Deus. A paz da preocupação? Não é não. A paz de adorar ao Senhor, sabendo que o mundo lá fora pode estar desmoronando, mas aqui dentro do meu coração existe um Deus que é maior do que qualquer situação lá fora. Existe um Deus que é maior do que Irã, existe um Deus que é maior do que Israel, existe um Deus que é maior do que Estados Unidos, existe um Deus que é maior do que o avião B2, existe um Deus que é maior do que todas as coisas, e Ele por fim se levantará e moverá céus e terra em favor dos seus filhos. Você que crê nisso, em nome de Jesus, fica de pé, dê um glória a Ele, diga para Ele quanto você o ama em nome de Jesus. Adorar no meio da preocupação não apenas muda a situação, mas muda a minha vida, muda quem eu sou. Adorar no meio da tribulação não muda só a situação, muda eu também. Quando eu adoro ao Senhor, no meio da preocupação, no meio do furacão, Deus muda eu primeiro, depois Ele muda a situação. Sabe por quê? Quando Ele me muda, eu estou pronto para receber o milagre. E às vezes você está se preocupando demais, talvez você está desesperado demais, mas deixa eu te dizer uma coisa: essa situação só está te moldando para receber aquilo que o Senhor tem para você. Essa situação só está trazendo um novo caráter para você poder ser mudado, para você poder suportar, porque a bênção vai ser tão grande, a bênção vai ser tão grande, o milagre vai ser tão grande, que você precisa mudar para suas costas conseguir carregar a bênção que Deus vai derramar sobre você. Em nome de Jesus. A adoração, ela não remove o vale, ela te faz atravessar a ele. A adoração não impede o diagnóstico, mas faz você confiar no médico dos médicos. Quantos diagnósticos, irmãos, a gente vê de pessoas que estavam à beira da desgraça? E eu não estou falando só de médico, não. Estou falando de falência, estou falando de todos os âmbitos da sua vida. Quantas vezes nós já ouvimos pessoas dizendo, quantos testemunhos nós já não ouvimos, de pessoas que estavam passando por dificuldade, e que resolveram mudar a rota,
Ao invés de se preocupar, começaram a adorar a Deus, e Deus começou a mover, e Deus começou a mover, e Deus começou a mover. Quantas vezes você já ouviu isso? Ei, está na hora de você viver isso. Fala para a pessoa que está do seu lado, larga a preocupação e parte para a adoração. Deus não habita na preocupação, mas Ele se manifesta na adoração. Eu nunca vi Deus se manifestar na preocupação de alguém. Mas uma coisa eu tenho certeza, irmão, e eu já vi nesse 1 ano de Lagoinha que várias vezes Deus descer quando nós começamos a adorar a Ele. Está na hora de nós pararmos de preocupar e adorar ao Senhor e declarar a grandeza dEle. Está na hora de nós exercermos a nossa fé em Cristo. Quando nós o adoramos na dificuldade, é porque nós confiamos em um Deus todo-poderoso. É porque nós confiamos no Deus que tudo pode. Eu quero te convidar a colocar a mão no seu coração e orar comigo nessa noite.